Olá, começa agora mais um RVC Notícias. Nessa edição você confere. Projeto Guri sai com inscrições abertas em Pindamonhangaba. Procon orienta consumidores para a compra de material escolar. E pastora de renome ministra palestra na Igreja Quadrangular. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora. Os polos do Projeto Guri de Pindamonhangaba e do distrito de Moreira César estão com inscrições abertas. Os interessados podem se inscrever até o dia 12 nos dois polos e podem participar pessoas com idade entre 8 e 18 anos incompletos. Os cursos oferecidos são de violão, viola erudita, violino, violoncelo, contrabaixo, sax, clarinete, flauta, transversal, trompete, instrumentos de percussão e canto coral. As aulas acontecem no período da tarde, às segundas e quartas-feiras, no Polo de Moreira César, e às terças e quintas, em Pindamonhangaba. Informações pelo telefone 3637-5034. Igreja Quadrangular de Pinda recebe palestra de renomada pastora. Acompanhe a entrevista com João Carlos. Pindamonhangaba recebeu no começo de fevereiro a doutora Neuza Etioca, que é pastora e faz um trabalho importante. E já visitou várias cidades, vários países e esteve também na Igreja Quadrangular em Pindamonhangaba. Tudo bem com a senhora? Tudo bem. E muito feliz de estar aqui nessa cidade simpática, bonita, gente boa. Primeira vez que a senhora veio a Pindamonhangaba? Sim, já conhecia de fama. Aqui a gente conhece a cidade e existe um trabalho muito importante na Igreja Quadrangular. A senhora gostou desse contato com a igreja, com a comunidade de Pindamonhangaba? Sim, é um povo que se esforçou para nos trazer aqui. Agora, hoje a senhora tem um trabalho, a senhora realiza um trabalho muito importante dentro da comunidade evangélica. Como é que é hoje o trabalho dos evangélicos? Eu tenho uma segunda pergunta. É difícil evangelizar hoje? É difícil? Deixa eu dizer, o meu objetivo, os meus seminários que eu realizo, é especialmente voltado à comunidade evangélica. No sentido de, o que nós estamos tentando fazer é curar a Igreja de Jesus. A Igreja de Jesus, hoje, diante de tantas lutas e tantas confusões, tem decepcionado algumas pessoas e tem dado esperança a outras pessoas. E o que a gente tem feito é procurar restaurar a Igreja de Jesus, segundo aquela imagem que a Bíblia passa sobre a Igreja de Jesus, que é a noiva de Cristo, né? Que é uma nova cidade, e nós chamamos de Nova Jerusalém, e também como corpo de Cristo. E nosso trabalho é realmente de restaurar a Igreja de Jesus e ver a nossa nação sendo transformada. Você fez a segunda pergunta. É difícil evangelizar hoje? Eu creio que não. Hoje o povo, em geral, é um povo que está faminto e sedento da verdade. E quando nós apresentamos Jesus Cristo com inteligência, sabedoria, com coerência, o povo realmente se abre para dizer, é isso que eu queria para mim. Ok, nessa trajetória, a senhora acabou escrevendo alguns livros. A gente tem a oportunidade de ver alguns livros aí que a senhora fez, se libertando de prisões e outros livros. Que a senhora falasse um pouquinho desse lado escritora. Esse livro tem alcançado os corações das pessoas? Sim, eu tive que iniciar a minha carreira de escritora, escrevendo a história de um movimento onde eu me envolvi durante 10 anos, Aliança Bíblica Universitária. Escrevi um livro pequeno sobre aqueles 10 anos onde eu me envolvi. Depois eu tive que desenvolver um doutorado sobre o desafio que a igreja brasileira estava enfrentando. Isso também se transformou em livro. E depois eu comecei a escrever vários deles. Mas esse último que você citou, que é Libertando-se das prisões espirituais, é um livro muito interessante, porque nós descobrimos no processo desse trabalho que eu faço, que uma pessoa com profundos traumas, pessoas que enfrentam dificuldades, pessoas que são abusadas sexualmente, pessoas que são alvos de perseguições terríveis, estas pessoas geralmente ficam aprisionados no mundo espiritual.
Por exemplo, você conhece aquela história? Hoje eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Uma pessoa que viu a vovó querida, a vovó muito próxima, morrer. E quando morreu, a menina, vamos supor, tinha 10 anos, né? E a menina diz assim, deixa eu morrer, eu quero ir com ela, começa a gritar. E nós pensamos assim, não, foi a histeria do momento, não é? Só que aquele desejo intenso de morrer com a vovó se transforma numa realidade. Fisicamente ela não vai, não é? Porque a vida dela continua, mas o espírito dela fica aprisionado junto com a vovó. E a vida dessa pessoa fica totalmente paralisada, sabe? E nós temos tirado algumas dessas pessoas desse tipo de prisão. Então o que acontece? Quando a pessoa sai da prisão, a vida dessa pessoa muda totalmente. Entende? Então há uma série de experiências nesse sentido. O que a pessoa que nos ouve, que nos assiste nesse momento, pode mudar a vida dela de uma hora para outra? Ela consegue mudar a vida? Eu não consigo mudar a minha vida, tudo dá errado, eu nasci com azar, não tenho sorte. Como é que a senhora analisa isso? Pois é, quando uma pessoa apresenta esse tipo de problemas, como você acabou de dizer, o que a gente tem que fazer é analisar por que é que a vida daquela pessoa está paralisada, não é? O que verdadeiramente aconteceu com aquela vida? Olha, eu lembro agora, falando em morte, de um rapaz que eu ministrei e ele disse assim, Neuza, eu sou uma pessoa convertida, me converti de verdade. Eu era empresário das prostitutas, não é? Mas Jesus entrou na minha vida, eu confiei naquilo que ele fez na cruz do Calvário e eu me transformei. Só que a minha vida está paralisada, não sei o que eu faço. Então, eu não sabia de onde pegar, ele tinha preenchido uma ficha de aconselhamento, e eu vi um determinado autor, e eu falei, você gosta desse autor? Ah, gosto sim. E você pode contar o que você achou da leitura? Sabe o que ele disse? Eu fiz um exercício baseado naquele livro, que é de como enfrentar a morte. E ele então começou a contar. Olha, eu tinha muito medo da morte, então eu fiz um exercício, o exercício era imaginar que ele morreu, imaginar que foi lavado limpo, entrou dentro do caixão, imaginar que ele foi coberto de flores, botaram até aquele véuzinho pretinho no rosto dele, e imaginaram que o velório dele, ele imaginou também que o caixão foi fechado, imaginou que aquele caixão foi colocado dentro da cova, né? Jogaram, fecharam, né? Jogaram a terra, fecharam, imaginou. Então, quando ele começou a falar todas essas coisas, eu falei, pronto, está lá dentro. Tive que tirar, para que realmente houvesse uma grande mudança na vida dele. Você está entendendo o que eu quero dizer? Então, nós temos para cada caso. Este foi um caso desse rapaz, mas pode ser que haja outros fatores, não é? Há pessoas, por exemplo, que dizem assim, Neuza, não dá nada certo, não é? A minha vida é uma vida de pobreza extrema. E eu pergunto, escuta aqui, e teus pais como é que eram? Né? Não, mas meus pais também sempre tiveram esse problema. E teus avós? Ah, viviam sempre miseravelmente. Daí eu tenho que também analisar se a pobreza que ele está sentindo, porque ele hoje não é analfabeto, uma pessoa que já tem determinado estudo, mas só que ele não consegue prosperar, fica paralisado. Então eu tenho que perguntar se ele também não está perpetuando uma herança de pobreza que tem que ser quebrado também. Você entende? E Jesus é aquele que verdadeiramente começa a quebrar estas coisas, essas escravidões, essas paralisações. Nós vamos para um rápido intervalo e na sequência voltamos com essa entrevista.